uma experiência de denúncia sem fundamento é o deputado que me antecedeu aqui. E eu lembro que no ano passado, ele denunciava a existência de um caixinha na Polícia Militar de Braslândia, comandado por 2 oficiais. Pois muito bem, elegeu-se à custa desse tipo de denúncia e após assumir o mandato, mesmo vendo um desses oficiais ocupar um cargo de confiança dentro do gabinete do governador, jamais ocupou aqui esta tribuna para protestar contra tal situação. Nós sim, deputados na época do Partido Progressista, ocupamos a tribuna, denunciamos o fato e o próprio oficial encarregou-se, em função da denúncia anteriormente ocorrida, que o colocava numa situação constrangedora, de pedir a sua exoneração do cargo de confiança que ocupava. A denúncia não era nossa, apenas repetimos, até porque não tínhamos elementos para saber se a denúncia era verdadeira ou não. Isso sim é que precisa ser questionado se era ou não uma denúncia fantasma. A outra questão é o seguinte, eu quero lembrar um fato ocorrido aqui no plenário desta casa, quando o deputado, hoje líder do Partido dos Trabalhadores, pretendia fazer uma denúncia quanto aos bombeiros estarem capinando o cemitério de Brasília e de policiais militares grávidas estarem trabalhando até 6, 7 horas de pé, com risco à sua saúde. Muito bem. A quem o deputado foi pedir ajuda para repercutir as suas denúncias? Pois bem, o deputado que hoje ocupa a liderança do Partido dos Trabalhadores veio justamente à bancada do PMDB solicitar à bancada do PMDB que ocupasse o plenário, a fim de que, repercutindo as suas denúncias, possibilitasse que elas alcançassem maior ressonância na imprensa. Nobre deputado, exerça sua liderança, Agora, por favor, respeite o posicionamento da oposição que tem se comportado nesta casa, com apreço à verdade e à investigação de tudo que diz. Porque, na verdade, se houve denúncia fantasma, foi sua. E se há denúncias que precisam de repercussão, o senhor tem buscado essa repercussão justamente na bancada, que, teoricamente, seria sua adversária. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Devido ao discurso desastroso do líder do PMDB, desastroso, eu gostaria de solicitar o direito de resposta. Verificarei. Verificarei em seguida. Concedido 1 minuto ao direito de resposta, deputado Marco Lima. Senhor deputado, líder do brilhante PMDB, que com certeza o PMDB de Brasília difere, mas difere muito do PMDB a nível nacional, do PMDB da Câmara Federal. O PMDB daqui é outra cara, ainda mais com o líder que ele tem. Uma outra cara, uma cara falsa, uma cara lavada, uma cara mentirosa. Essa é a cara do PMDB nesta casa. E senhor presidente? Olha, eu quero protestar senhor aqui presidente, eu estou na tribuna, senhor presidente. Estou na tribuna e quero ser respeitado. Como respeitei o discurso do seu líder do PMDB. Respeite, deputado. Então, senhor deputado, o senhor é um deputado que não tem compostura, tem a mania de estar aqui nesta casa afrontando os demais parlamentares. E digo uma coisa, deputado, assumir a liderança dos partidos trabalhadores para comprar essa briga. E essa briga nós não vamos arredar o pé. Porque uma coisa, senhor presidente, e companheiros deputados, companheiros das galerias, uma coisa é você ter uma vida sombria nesta cidade, uma vida de enriquecimento ilícito, uma vida que tem que ser questionada. Uma coisa é você ter esse tipo de vida. E você não precisar de ser parlamentar, mas quer ser parlamentar para ter o ego de ser parlamentar, ser uma autoridade, para poder sim ter poder constituído, para fazer os seus aconchavos. Os seus aconchavos. Seu minuto já encerrou. Então, senhor presidente, para encerrar, eu quero aqui dizer uma coisa. Eu não preciso de ninguém para fazer denúncia nenhuma. O partido me conferiu esse poder, sou o deputado legítimo e eleito, subo essa tribuna na hora que eu quiser subir, como sempre fiz crítica assim no governo.
Conclua. Quando tiver que fazer, assim eu farei. Tenho sim, na liderança do PT, a obrigação de defender o meu partido nessa casa. Agora não me venha, deputado, com ameaça, com o dedo em riste, porque o meu também sabe ficar em riste. Tá aqui. O meu também sabe ficar em riste. Tá aqui, ó. E de uma briga não saio. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz. Considerando as palavras injuriosas e ofensivas à minha pessoa, eu tenho a dizer o seguinte, que mentiroso e desonesto aí é o é, deputado que ocupou a tribuna. Além disso, eu quero dizer o seguinte, Pela que eu estou ordem, aqui, eu não estou eu não aqui para posso brigar com permitir ninguém, isso aqui. mas também não corro de nenhuma discussão e de nenhuma briga. Eu concedo a palavra ao deputado Odilon Aires como direito de resposta já requerida, como líder do PMDB. Também é 1 minuto, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, ocupo esta tribuna para dar satisfação à sociedade o que é o PMDB do Distrito Federal. E não ao líder que me antecedeu, do deputado governista, que foi por diversas vezes usado aqui como cobaia, insinuando ir para outros partidos para ser prestigiado agora com o título de suposto líder, que não é nada de liderança, um moço que usa palavras de tão baixo escalão, de tão pobre expressão política partidária. O PMDB do Distrito Federal é diferente, sim, do PMDB nacional. É uma frente que nós temos. O PMDB é um partido democrático, é um partido que tem compromisso com essa sociedade. Agora, o PT de Brasília não é diferente do PT dos outros estados. É o PT da corrupção do prefeito de Goiânia agora, que está sendo indiciado por corrupção e licitação pública. O PT de Brasília é o PT da negociata com os deputados distritais aqui dentro dessa casa. O PT de Brasília é o PT que foi denunciado a nível nacional agora pelo Alexandre Garcia, das maracutaias, de molhar a mão de jornalista, que é uma vergonha para o país, para a América Latina, para este mundo inteiro. O PT de Brasília é o Conclua, PT da senhor negociata, deputado. senhor presidente, da licitação pública da rodoviária agora. É esse que é o PT de Brasília. Senhor deputado. Infelizmente pegaram um cidadão que não tem qualificação para discutir com a oposição. Senhor Continuaremos presidente, no comunicado de senhor presidente, parlamentares. Pela ordem, por favor. Eu Senhor gostaria deputado, de... eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência que manifestasse nesse processo pela ordem, sem Pela colocar ordem. Pela ordem. Eu nenhuma gostaria colocação também de superior. merecer um direito de resposta, tendo visto as palavras ofensivas proferidas a meu respeito. Da mesma forma que foi dado ao outro parlamentar. Senhor deputado, entendo que a ofensa foi feita ao presidente do PMDB e, nesse caso, dei a palavra ao presidente do PMDB, deputado Odilon Aires. Não, o deputado Portanto- Odilon Aires ocupou a tribuna para o seu horário de parlamentar. Não, senhor. Já que Não, estava senhor. inscrito. Não, senhor. Você pediu direito de Ele resposta? fez o pedido de direito de resposta e foi dado o direito de resposta a ele como presidente do PMDB e assim o fez. Ok. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu teci comentários ali, não nego, ao PMDB. O senhor E o senhor- o senhor, pela ordem, mantenha pela ordem. O que o senhor quer? Eu quero, senhor presidente, exercer também o direito de resposta, como foi conferido ao deputado Odilon Aires, na defesa do PT, porque as críticas foram feitas ao PT também, pelo discurso do deputado Odilon Aires. Ele não usou o direito de resposta e fez acusações ao PT. Eu exijo dessa presidência o bom senso para também fazer a questão de defesa de ordem. Essa presidência nega o direito de resposta. Convido para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Convido o deputado Edmar Pirineus, membro da mesa, para assumir a presidência do trabalho, enquanto eu posso fazer o meu comunicado de parlamentar. Estava aqui, eu tinha dado a palavra. Não tenho queixa. Não tenho queixa. Aqui na Câmara Legislativa eu não tenho o que reclamar. Não. Vai falar, estou ouvindo. Convido o deputado José Edmar a usar a palavra. Tá, daqui a pouquinho, tá bem? Daqui, toda a presidência aqui, é assim que vai ser, tá bem? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Inicialmente, eu gostaria de saudar, mais uma vez, a comunidade do Luciana Ruiz, que está aqui representando com a comissão, mais uma vez,
eu acho que já é a 10ª, 15ª, 20ª, que estão aqui pedindo clemência para ver se alguém lembra deles lá. Gostaria só de lembrar, principalmente ao nobre deputado Cafu, quando ele falou dos problemas sociais. Aquela comunidade teve, nesses últimos anos, 6 casos de meningite e até hoje vive esquecida da população. É necessário que todos nos redobremos para isso. Mas falarei disso, se os senhores permitirem, então logo estejamos discutindo a moção, pedindo uma atenção especial do governo para tal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de tecer rápidas e objetivas considerações sobre a intenção do excelentíssimo senhor governador de realizar a reforma administrativa de seu governo. A estrutura administrativa vigente é aquela deixada pelo último governo. Nada mudou em termos de estrutura. Verificamos apenas a substituição de alguns secretários que não comentaremos, nesse momento, essas alterações. Queremos nos referir ao modelo de estrutura de governo, que, a nosso ver, continua inchada, excessivamente seccionada com secretários demais. Parece-nos que, não efetuada a racionalização da estrutura nos primeiros momentos de governo, ficou difícil agora, devido às pressões por cargos e por poder, efetuar um trabalho profundo de simplificação da estrutura. Senhores deputados, uma proposta, no entanto, é preciso que se diga e que se apoie, como, aliás, venho pretendendo há muito, é a de criação da Secretaria de Habitação. Esse assunto interessa-me profundamente, não no sentido de pleitear cargos ou participação pessoal, mas porque envolve minha luta como parlamentar e, antes até, como líder comunitário, como cidadão. Essa secretaria que poderia compreender as ações de habitação e urbanismo, visto que é difícil tratar de uma coisa sem a outra, é o cerne, é a prioridade da reforma administrativa. Vejamos o que ocorre no momento. O IDAB está na Secretaria de Fazenda e Planejamento. A Terracap e o IPDF estão na Secretaria de Obras. A legalização dos condomínios já foi aprovada por esta Câmara agilmente, mas parece-nos que essa aprovação veio causar certa acomodação nos moradores e no governo. O governo, de outro lado, parece não estar necessitando dos recursos financeiros que poderiam ser gerados pela venda desses imóveis e pela imediata cobrança do IPTU. Senhores deputados, entendemos que com a centralização do planejamento e da execução das ações sobre a terra e a habitação numa secretaria, as coisas iriam caminhar mais rapidamente, com maior coordenação entre as entidades que atuam nesses setores. Além disso, aliado a isso, é preciso também agilizar a questão da famosa lista da X, que agora é lista do IDAB. É preciso reabrir as inscrições do IDAB para aqueles que estão em Brasília há pelo menos mais de 5 anos, pois não tiveram a oportunidade de pleitear o seu lote, mesmo sendo pagos. Com essa medida, o governo conhecerá, com maior profundidade e acerto, qual a demanda por lotes. Com a chamada dos inscritos, conheceremos aqueles que ainda necessitam e preencham os requisitos para obter o seu lote, comprando, é claro. E quando falo nesse parágrafo, quero chamar a atenção dos senhores para uma conversa que tive, inclusive, com o senhor governador. Quando discutíamos o problema da estrutural, em dado momento, ele me perguntou e insinuou que as pessoas que estavam ali pareciam ser pessoas passageiras, migrantes. Eu respondi a ele e pedi a ele que fizesse um censo na região, que pudesse dar atenção às pessoas que morassem lá há mais de 10 anos, as pessoas que tinham inscrição na X ou tal do cheque-lote. E o governador imediatamente aceitou a proposta e mandou fazer um censo. O espanto para o governador foi que entre aqueles moradores da estrutural, exatamente a metade existam em Brasília há mais de 10 anos. E aí, realmente caiu a máscara daqueles mentirosos que levavam sempre ao governo a falácia de que aqueles ali eram todos especuladores, todos migrantes, que desciam na roda ferroviária e iam buscar um lugar de teto ali na estrutural. A máscara caiu e hoje, podemos dizer, estamos fazendo um trabalho na estrutural, junto com o governo, que espero, acho, dentre as dificuldades, iremos resolver o problema democraticamente.
Assim, portanto, voltando ao texto, somando-se os lotes nos condomínios liberados para licitação, com os lotes populares liberados de acordo com a prioridade da lista do IDAB, estaremos atendendo a classe média e a classe de menor renda, ambas dependendo de uma ação concreta, ágil e objetiva do governo. Bastaria, senhor deputado, essas duas preocupações, essas duas diretrizes para a reforma administrativa. A primeira, a de racionalizar, de enxugar a máquina administrativa, torná-la mais leve, para facilitar a sua coordenação, simplificá-la, para desordenar o orçamento do DF e ganhar recursos para os investimentos sociais geradores de emprego. A segunda, a de centralizar numa secretaria a atuação dos órgãos e entidades que atuam com habitação e urbanismo, para fazer deslanchar em alta velocidade um programa habitacional reclamado há muito pela população do Distrito Federal e coro, quase sempre, nós, de deputados nessa casa, principalmente junto com os deputados do PT no governo passado. Senhor presidente, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se ainda tenho pelo menos mais um minuto para fazer uma colocação aqui, quase ao coro do deputado Antônio José Cafu. Pois não, deputado. Meu companheiro Cafu, eu quero me reportar a esse momento, porque sempre vi nas suas falas o seu discurso extremamente voltado para o social. E aqui, mais uma vez, Vossa Excelência falou, parece do fundo da alma, a sua preocupação com o problema social. Citou o caso das crianças, das meninas se prostituindo na rodoviária, os problemas de doenças, os problemas de todos lados. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, encarecidamente, pelo amor de Deus, nos ajude a implantar o bolão comunitário nessa cidade. Nós iremos acabar com esse problema das crianças, dos marginais, dos velhos que estão abandonados. Iremos fazer isso. É uma ação concreta que podemos resolver esse problema e é o seu governo que vai resolver. Apenas estamos contribuindo para isso. Por favor, faça do seu discurso também uma ação. Entre com a gente nessa luta que quase ferrenha contra o secretário de Fazenda, que não entende esses problemas sociais, mas certamente com a sua autoridade dentro do Partido dos Trabalhadores, junto ao governo, com o seu discurso, com o conhecimento de causa, nós poderemos chegar a essa solução que foi aplicada em Santa Catarina e que certamente será muito bem aplicada aqui. E, ao mesmo tempo, irá buscar nova fonte de recursos para o GDF. Eu acho que nós estamos fazendo a mesma coisa. Existe uma ação, existe um discurso, existe como resolver o problema. É isso que eu quero pedir a Vossa Excelência. E que também, em vista da vida desses moradores do condomínio privê. Mas nós falaremos disso mais tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Tadeu Felipe a usar, no pequeno expediente, a palavra e convido o deputado José de Márcio a assumir a presidência da Casa. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, moradores do condomínio privê, da invasão do privê, eu queria iniciar o meu pronunciamento dizendo que, ainda nesta manhã, tive a oportunidade de um contato direto com esses moradores e relembrei de quando, à frente da presidência da X, estive lá por diversas vezes buscando a solução para aqueles moradores. Relembrei também que, mesmo depois de eleito deputado, continuei visitando, apoiando e dando atenção àquele condomínio. Por diversas vezes estivemos juntos, sozinho, com outros deputados, inclusive o deputado Rainha, deputado Luiz Estevão, tivemos lá, naquela invasão, buscando alternativas e contato junto com o governo, de forma a equacionar o problema daqueles moradores. Queria aqui, dessa forma, registrar a solidariedade, que acompanharemos, votaremos qualquer proposta, o caminho que devemos trilhar como correto para solucionar o problema da invasão do privê. Queria aqui também, principalmente, registrar um grande evento realizado neste final de semana no Distrito Federal. Foi a entrega da terceira edição do Prêmio Luiz Estevão de Cultura. É fundamental, posso dizer, obrigatório, registrar a importância de um gesto desse. A importância que se reveste no próprio dia a dia, na própria vida, na própria vida dedicada ao trabalho de um artista, que
escolhe esse caminho, que busca, através da realização da cultura, da arte, contribuir com toda a sociedade, com toda a humanidade. Esse gesto do deputado Luiz Estevão, na verdade, serve como um exemplo que deveria ser, inclusive, trilhado pelo próprio governo. E é interessante registrar o cuidado nessa terceira edição, o cuidado na qualidade do show para a entrega dos prêmios, a cargo do artista Neio Lúcio, onde tivemos a oportunidade também de assistir a sua filha, Tainá, brindar a toda Brasília com um espetáculo de excelente categoria, registrando, deixando claro, passando o recibo da competência, da qualidade e da possibilidade de Brasília promover excelentes shows de qualidade. Queria dizer também que esse esmero foi também no cuidado de deslocar esse prêmio para uma cidade satélite, respeitando dessa forma a participação do Distrito Federal como um todo. E o compromisso, que a 4ª edição será novamente realizada em uma outra cidade satélite, também valorizando essa cidade e também todo o Distrito Federal. Queria dizer que esse procedimento do deputado Luiz Estevão foi profundamente reconhecido por todos que estavam lá presentes. Pessoas, inclusive alguns representando o governo. E, naquela oportunidade, ouvi rigorosamente uma das propostas que mais traduziu o trabalho que o empresário agora, Luiz Estevão, ao longo de sua vida, com uma visão moderna de empresário, vem fazendo para o Brasil e para o Distrito Federal, que foi denominá-lo como o patrono das artes, o patrono da cultura do Distrito Federal. Fica dessa forma o registro nessa casa e os parabéns ao gesto desse nosso líder da bancada do PMDB, deputado Luiz Estevão, um empresário de grande visão. Obrigado. Seguindo a sequência, chamaremos agora pela ordem o último inscrito no comunicado parlamentar, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, população aqui na Casa do Povo, nós inicialmente queremos saudar o pessoal do Privé e dizer que, como membro do partido PMDB, a bancada toda defende, e principalmente nós, do segundo mandato, que acompanhamos a trajetória do governador Joaquim Roriz, que sempre defendeu as pessoas humildes e defendeu moradia para as pessoas que estão aqui há muitos anos. Mas, senhor presidente, eu quero abordar 2 temas ainda na minha fala. O primeiro tema é cobrado do governo, e principalmente do seu governador, uma atuação enérgica, principalmente quanto à segurança do trânsito do Distrito Federal. Aconteceu ontem um acidente na DF-150. E eu quero lembrar a todos que eu estive pessoalmente com o pessoal que mora nos condomínios à esquerda que vai para Fercal, junto com o Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal. Fiz uma indicação pedindo que fosse feito imediatamente ali um redutor de velocidade, que fosse feito ali um balão para a população ter segurança e garantia. Hoje, nesse momento, está lá a população, os moradores, fazendo a manifestação, pedindo ao governador, pedindo ao Departamento de Estrada e Rodagem que realmente venha socorrer aquela população que há muito tempo. E no período chuvoso, como está próximo, no período tempos da seca, onde há muita névoa e fica difícil e a segurança é mínima. Por isso, eu retorno essa tribuna para cobrar do governo, para que o governo tome posições imediatamente. O segundo caso, eu tenho certeza que todos os parlamentares e a população de Brasília leu o que aconteceu, a entrevista do seu governador, a entrevista, o relatório do Correio Brasiliense sobre o governo do PT. Mas isso, nós ficamos aterrecidos, ficamos vendo essa briga interna, que eu não quero discutir, essas questões internas partidárias, mas eu quero discutir o destino de Brasília. E pergunta-se por que essa briga?
Porque esse momento é a perca da ética, a perca da compostura de companheiros que foram para a campanha e saiu vitorioso. A pergunta é por que está acontecendo tudo isso? É porque um governo que não tem plano. É porque um governo não tem uma proposta. Não veio essa proposta para essa casa que tinha que ver nos primeiros dias para que essa casa discutisse os interesses da cidade. É porque o governo não tem uma proposta de discussão da transformação dentro de uma ideia do partidário. E aí, cadê o Partido Trabalhador? E hoje nós vimos e comprovamos que o líder do PT nessa casa, que vem aqui para defender as ideias do partido, se detém na discussão pessoal para se dizer defamar um partido político, para dizer questões pessoais de parlamentar dessa casa que tem uma trajetória e a cidade está reconhecendo. A pergunta é, será que o presidente, será que o líder do PT está preocupado em participar com o desenvolvimento e a mudança de Brasília, que eles tanto falam, ou está preocupado com o líder do PMDB? E essa casa é testemunha. Essa casa é testemunha desde o primeiro dia. Desde quando o líder do PMDB, desde quando ele subiu nessa tribuna, a não ser quando foi acusado, a não ser quando foi dar resposta, para acusar um parlamentar, a não ser fazer denúncias da situação, da atuação do governo. Eu pergunto, está registrado na história dessa casa? Cadê? Me prove o contrário. Se foi iniciada pelo deputado Luiz Estevam, o líder do PMDB, alguma discussão, defamação de um parlamentar nessa casa. Ele sempre teve a postura digna de fazer um trabalho parlamentar. Mas a preocupação do partido, da situação, não foi dar resposta ao governo, não foi trazer proposta concreta de transformação da estrutura que sempre gritaram do governador Joaquim Roriz. Criticaram, e qual foi a proposta de mudança? 1 ano e sem a proposta. Os grandes temas dessa casa. Mas, infelizmente, estamos aí. Preocuparam, sim. Preocuparam em vasculhar o passado. Preocuparam, sim, de subir na tribuna e de fazer discurso defamando o partido da oposição, defamando o líder do PMDB e esquecer da obrigação de defender a população e a crise que está no governo do Palácio do Buriti e seus aliados, porque não tem proposta concreta para essa população. Não tem proposta para a educação, a não ser a proposta de campanha, a Bolsa, mas cadê a proposta de um projeto para que essa Bolsa seja discutida nessa casa? Cadê a proposta da reestruturação, de que sempre falar do trem de alegria do governador? Cadê a proposta da reforma agrária para discutir? Cadê que o governo propôs trazer para essa casa a discussão com a população das mudanças das placas que estão aí? Não, estou concluindo. Não preocuparam, não. Preocuparam, sim, vendo a trajetória de um político que veio com a competência e com a liderança de tornar-se, sim, um representante de povo digno, trabalhando dia e noite. Preocuparam, sim, querer defamar, porque estão acuados, com medo, porque não tem uma trajetória de nenhum parlamentar, nenhuma pessoa aqui para se comparar. Muito obrigado. Encerrado o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Manuel de Andrade nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. A Vossa Excelência deve observar que não tem deputados em plenário. Isso acontece e está acontecendo constantemente. Os deputados vêm aqui para discutir, para dizer o que pensam, mas quando chega no momento da votação, cai tudo fora. Ou melhor, alguns deputados. Tá certo. Eu pediria a Vossa Excelência fazer conferência de quórum para ver se dá para a votação da pauta de hoje. Senhor deputado, antes, porém, de fazer a verificação de quórum, colocarei apenas em discussão, já que a discussão pode ser feita com um número mínimo de 8 deputados, dos projetos que estão na pauta para serem discutidos. E, em seguida, colocaremos os outros, antes de colocar em votação os demais projetos, estaremos fazendo a verificação de quórum pleiteada por Vossa Excelência. Peço ao senhor deputado Manuel de Andrade que faça a leitura dos itens que estão hoje somente em discussão. Aqui, Manel. Fez tudo aí?
Item número 2. Discussão em primeiro turno, segundo dia, em regime de prioridade do projeto de lei 141, que autoriza a utilização de gás natural em veículos rodoviários federal. Autor, deputado Jorge Cauê. Quero chamar a atenção dos senhores deputados que a discussão é em bloco. Toda a discussão será feita, chamado todos os itens que estão em discussão. E se algum deputado quiser fazer a discussão, que logo após a chamada pelo senhor secretário, se manifeste. Item número... Número 25. Discussão em primeiro turno. Senhor presidente, esse item já é para discussão e votação. Esse item retornará às comissões. Item número 26. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 378, que dispõe sobre o comércio e prestação de serviços ambulantes federal e de outras providências, em tramitação conjunta com o PL 417, que dispõe sobre a proibição de comércio ambulante a uma distância mínima de 200 metros de todas as escolas de primeiro e segundo graus do Distrito Federal, de autoria do deputado Pedro Pacheco, com o PL 550, que regulamenta as atividades de vendedores ambulantes federal e de outras providências, da autoria do deputado Edmar Cordeiro, e com o PL 1177, que dispõe sobre o comércio dos trailers e quiosques no Distrito Federal e de outras providências, da autoria do deputado Peniel Pacheco. Autor, deputado Salvador Guimarães e outros. Item número 27. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 390, que prescreve a obrigatoriedade de que todos os elevadores públicos ou particulares de Brasília devam conter números em alto relevo, de modo a propiciar sua utilização por deficientes visuais. Autor, deputado Benício Tavares. Item 28. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 747, que dispõe sobre a liberação de área para cobertura e fechamento com grades nas áreas contíguas aos lotes residenciais situados na região administrativa de Braslândia e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei 748, que dispõe sobre a liberação de área para cobertura e fechamento com grades nas áreas contíguas aos lotes residenciais situados na região administrativa de Planaltina e da outra providência, de autoria do deputado Padre Jonas. Autor, deputado Padre Jonas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcos Arruda. Gostaria que houvesse uma inversão de pauta, votando a moção do deputado Zé Edmar, número 1145, que reivindica o Poder Executivo do Distrito Federal conceder prioridade para o assentamento das famílias atualmente localizadas no condomínio privê. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu queria pedir inversão de pauta para votar o item número 33, que trata do requerimento para a realização de sessão ordinária na próxima quinta-feira em Santa Maria, pelo aniversário de Santa Maria. Estaremos atendendo as duas questões de ordem levantadas pelos dois deputados. Peço ao deputado Manuel de Andrade que presida o trabalho em função... Peço ao deputado Manuel de Andrade que presida o trabalho, sendo o item agora em discussão e votação de minha autoria. Estando, portanto, impedido de presidir a sessão.
Convido o deputado Daniel Marques a auxiliar-me nos trabalhos da mesa. Convidei o deputado Daniel Marques, por gentileza. Solicito a secretária que faça a leitura do item número 32 da ordem do dia. Não, só a moção, em separado. Não foi pedido destaque, não. Destaque tem que ser pedido por escrito. Em razão do destaque relativo à moção 1145, a presidência coloca em discussão e votação a moção 1145. Em discussão a moção 1145. Deputado Zé Edmar, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, é necessário que se dê atenção a essa reivindicação dos moradores. Tenho consciência que também já votei várias vezes em várias outras moções do condomínio privê de vários outros deputados. Quero aqui citar que vários outros deputados já estiveram no condomínio privê e fizeram moções, indicações, pedidos de toda ordem. Ainda há pouco o deputado Tadeu Filipelli subiu a essa tribuna e falou do problema do condomínio privê, quando era presidente da X. Quero ressaltar que, em dado momento, estive reunido na Secretaria de Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, porque estava impedido até de fazer a coleta de lixo no condomínio privê. E ali no condomínio privê, tínhamos um monte de lixo de mais de 3 metros de altura no meio da rua. Hoje a coisa não é bem diferente. Hoje já tem um lixo que pode entrar e apanhar o lixo ali no condomínio privê. Mas é necessário que se coloque o seguinte: a água do condomínio privê vem de uma mina que circula toda a invasão. Essa mina que praticamente abastece o condomínio privê. Fora os poços que é aberto junto com as fossas. Hoje, se nós formos ao condomínio privê, ou se tivermos uma organização internacional vendo, vai com crianças vivendo no meio das fossas, no meio do detritos humanos que corre a água bebida, é alguma coisa extremamente contaminada. Condomínio feito irregularmente, numa área de preservação, corretamente. É feito irregularmente, está ali num local irregular. E se não tivermos um cuidado com aquele condomínio privê, a cada dia aquilo aumenta mais incha. Mais difícil se torna o controle do condomínio privê. E é justamente dentro da bacia do Rio Descoberto. Ou seja, na bacia de onde vem a água para Brasília. E ali, verdadeiramente, isso acontece. Não é o caso das mentiras que colocaram aqui contra a cidade estrutural, não. Onde ela está a 10 quilômetros de distância da represa de Santa Maria. Não, condomínio privê está dentro da bacia do Rio Descoberto. Todo o esgoto, toda a água que cai ali, corre e cai dentro da bacia do Descoberto. O tratamento ali tem que ser dado pela Secretaria de Meio Ambiente, alguma coisa que possa fazer um bombeamento de toda aquele esgoto para o lado abaixo da bacia. Mas a população não pode mais mudar do condomínio privê. Mais de 1.500 casas estão construídas ali. E outras se aglomeram à volta do condomínio privê, e todas elas, senhor presidente,
Eu peguei uma... Senhor presidente, o senhor pode, por obséquio, me dar um documento que está aí embaixo? Está aqui. Quase todos têm uma declaração do governo, dado pela X, em 94, identificando as pessoas que ali moram. As pessoas já devidamente cadastradas, que estão em volta do condomínio privê, em barraco, em condições subhumanas. Portanto, é necessário que, mais uma vez, volte essa moção, mesmo repetidamente. E, mais uma vez, aqui eu quero agradecer a presença da população que, rateando, cada um dando R$1, alugaram um ônibus e vieram para cá. Não tem nenhum deputado pagando viagem de ninguém aqui, é a própria comunidade que se predispõe a fazer isso, se organiza para isso. E apenas eu me coloquei mais de defensor, de pelo menos trazer esse problema para que a gente buscasse uma solução para isso. Que agora, principalmente com a presença do deputado Valinho de Rolho, um homem que é incansável também nessa área, junto com e aqui fazendo coro às palavras do deputado Antônio José Cafu, com todo o apoio do PMDB, dos deputados que estão aí, como já manifestaram, inclusive aqui o deputado Edmar Pirineus, que nós haveremos de buscar uma solução para aquela população também. E eu gostaria de contar aqui, mais uma vez, com o apoio de todos os senhores para essa votação dessa moção. E, mais do que isso, fazermos aqui uma pressão, um trabalho junto ao governo do Distrito Federal, professor Cristóvão, para que possamos tirar crianças de dentro do esgoto. Crianças que estão ali contaminando. E eu quero colocar aqui, nos últimos anos, 6 crianças morreram de meningite justamente na invasão do privê. Isso não pode mais acontecer na capital da República. Fatos como esse não é que envergonham, não. Não nos dão o direito de dizer que somos parlamentares e homens que defendemos a comunidade. Nós não temos o direito de estar num governo antes, quando reclamávamos da falta de ação do governo, e entrar justamente outro governo que tantas críticas faziam anterior e as coisas continuarem como estão. É necessário que a gente, de cada um de nós, e falemos para nós mesmos da nossa responsabilidade. São vidas humanas, são pessoas que estão ali. O pessoal dos condomínios receberam, como as pessoas ricas de Brasília, que muitas vezes invadem o Calabro, de virem aqui pedir a regularização e que os outros, pela sua deficiência até de locomoção, como fizeram hoje, uma vaquinha para pagar o ônibus, para trazê-los até aqui, tenham de nós a hombridade, a dignidade de buscar uma solução para isso. Portanto, conclamos a todos, e principalmente o professor Cristóvão Buarque, que esteve lá na invasão comigo, na campanha, e que muita coisa foi prometida a essa população e que até agora está esquecida. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, deputado Daniel Marque, em seguida, deputado Zé Lacerda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores do condomínio privê, que aguardam ansiosamente a oportunidade de ter resolvido a sua questão de habitação. Eu gostaria de parabenizar o Zé Edmar e dizer, Zé Edmar, que você está muito paciente. Eu já vi você mais combativo. Já vi você, Zé Edmar, mais combativo. Você está muito paciente com este governo, porque a gente tem notado com as associações de inquilinos, como foi no caso da estrutural, agora no caso do condomínio privê, e a gente não vê nenhuma resposta com relação à questão habitacional. Nós trouxemos vários casos aqui, por exemplo, de Planaltina, o Quintos da Amanhecer, em que o deputado Asni teve o maior empenho de solucionar, 200 famílias vão ser despejadas daqui a alguns dias. Nós vimos o caso da estrutural ser tratado de forma política e não ser resolvido como foi definido aqui pela Câmara Distrital. Nós estamos vendo empurrar com a barriga, fritar administradores, fritar secretários de Estado. O problema do povo fica de lado, fica esquecido. Será que o governo já foi verificar a questão dessas famílias? Já esteve lá?
É que esse pessoal não tem direito de ter um lote. O discurso é que não vou dar lote. Não vou dar lote. O discurso é só esse. Não vou fazer a farra do lote. Mas faz a farra da Andrade Gutierrez pagando 2,5 milhões aí agora. Não é? E outras farras que fazem aí. E a questão do pobre não está resolvida. Eu queria subir, quero subir essa tribuna para elogiar o governo. Quero, enquanto ele estiver fazendo. Por exemplo, eu tenho que dar uma nota boa para a administração que está o DR hoje, por exemplo. Mas não posso admitir que a questão habitacional, a questão seríssima que é essa, seja tratada dessa forma, gente. 1 ano e 3 meses que o governo está instalado. Qual a providência concreta? O pessoal da carta do PCU. Promessas e mais promessas. Edmar esteve comigo lá. Mandou que voltasse até o governador para o Pernambuco. Eu sugeri que não voltasse para Pernambuco. Que voltasse para os Estados Unidos, para Washington. Porque não tinha resolvido a questão dos lotes do PCU. Nós temos vários assentamentos aí, prontos, em que a pessoa foi classificada na X e não resolve, toma uma decisão, está errado, então prova que está errado e toma logo uma providência. Tem que governar, não pode ficar nesse marasmo aí não, esperando, consultando, reunindo, fritando e nada de ação concreta para o povo. Nós não podemos esperar isso mais não. Muito obrigado, senhor presidente. Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, eu fico muito feliz de ver aqui o povo lá do antigo Lucena Roriz, vendido por aquele safado daquele chinês, que tapeou todo mundo, vendeu e que está aí junto com a turma do Privé. Mas eu queria dizer para vocês do Privé que o Zé Edmar, o deputado Zé Edmar, está no caminho certo. Vocês arrumaram um grande padrinho. Ele está negociando com o governador. Isso tem a paciência para arrumar, porque não pode fazer as coisas precipitadas e mal feitas. O que tem que ser feito é legalização. E deputado Zé Edmar, quando ele abraça uma causa com dignidade e, acima de tudo, com conceito da valorização, defende. Parabenizo o deputado Zé Edmar por estar negociando com o governo, dele estar levando dignidade para vocês. Por isto, eu que tentei também, em governos passados, ajudar e nada pude fazer, porque sempre foi obstruído, sempre foi relegado o Privé, e nunca importaram na legalização do Privé. Agora o deputado Zé Edmar está no caminho certo. Vocês devem confiar no deputado Zé Edmar, abaixo de Deus, e confiar nele, que ele vai dar conta pela sua sensibilidade, pelo seu carinho, aquela área, de resolver. Nenhum de nós aqui, deputado, hoje, tem a força de resolver como o deputado Zé Edmar, porque ele já adiantou, ele já foi lá, ele está tomando conhecimento. Por isso, senhor presidente, os méritos da legalização têm que ser dele. Não cabe a nós, deputado Daniel Marques, dar conselho de procedimento ao deputado Zé Edmar, que ele é professor nosso. Ele sabe nos ensinar, quando é para defender os inquilinos, é para defender esse povo, ele sabe ditar normas para nós. Eu acho que ele está certo, ele não pode brigar com o governo, não. Se ele for provocar o governador, provocar o governo, ele não arruma nada. Então, vocês podem confiar nele, porque eu confio e voto com o Zé Edmar nessa proposição. Obrigado. Em discussão, deputado Maria de Rori. Senhor presidente, senhores deputados, eu creio que o condomínio Privé, e no caso da presença desses companheiros, é da ocupação, e eu diria aí, não é invasão, alguns denominam invasão, estão na perspectiva de encontrar uma resposta para o seu problema. Na realidade, o projeto de regularização do condomínio, chamado condomínio Privé, foi apresentado a esta casa anos passados pelo então deputado Tadeu Roriz.
O deputado Tadeu Roriz e, semelhantemente, o deputado Gilson Araújo, que propôs a regulamentação do Vale, do conhecido Vale do Amanhecer, encontrou sérios obstáculos, inclusive, na época, deputados da situação apoiado pelo governo. No entanto, se encontrou obstáculos que não levaram absolutamente nenhum passo, inclusive um mínimo de condição de dignidade para aquela população. Por quê? Em parte, poderia ser entendido pelas questões ambientais em que o condomínio e a ocupação ali possuem. Entretanto, a chamada política da doação de lotes, deputado, também não atingiu essa população e estava em pleno vigor. Em pleno vigor. A chamada retirada das favelas estava em pleno vigor. E esses companheiros que cá estão também estavam na época. E o que foi feito? E o que foi feito? Agora, quero concordar sim, a necessidade de uma política habitacional popular nessa cidade. Não podemos ficar à mercê das regras previamente estabelecidas em função das questões ambientais. Não podendo lá ficar a população por uma questão de necessidade de preservar a represa do Descoberto, é necessário sim que o governo tenha uma resposta objetiva à população. Mas não podemos desconhecer as dificuldades, deputado, porque se fosse tão fácil, já teria sido resolvido. E não foi. Por quê? Na época, então, o deputado Tadeu Roriz, um batalhador pela regularização ali do condomínio, chamado, inclusive, do deputado parente do então governador. Nada conseguiu. Essa é uma dificuldade concreta. Creio que, ao trazer a população aqui, nós temos de ter a responsabilidade de ter uma relação sincera e séria com a população, e não uma relação demagógica ou clientelista. Eu creio, sim, que a moção é uma proposição que incentiva, leva a consciência do governo para que, então, sente na mesa com os moradores que lá residem. Mas, senhor presidente, não há apenas a favela do Privé, há várias outras favelas. O que é necessário, sim, uma política clara que possa representar os interesses da população excluída de condições, das condições mínimas de dignidade para habitação. Por isso, eu entendo que todas as medidas que venham na perspectiva de encontrar solução para a população de baixa renda, independentemente da posição política do parlamentar, esta casa deve apresentar, sim, sustentação. E eu gostaria, senhor presidente, inclusive, de levantar nesta casa uma preocupação. A questão fundiária, que foi uma preocupação não apenas no início dessa legislatura, mas desde a anterior foi um dos temas extremamente debatido nessa casa. Eu entendo que a Câmara Legislativa do Distrito Federal necessita criar uma comissão permanente da discussão dos assuntos fundiários do Distrito Federal. Eu creio que é uma matéria tão relevante que esta casa, em função das peculiaridades, ela necessita criar uma comissão especial, porém permanente, para discutir toda essa matéria, não apenas envolvendo as questões rurais, mas as questões urbanas. Somente através de discussões acumuladas que esta casa vai poder ter a capacidade técnica e política para intervir no assunto. Inclusive, a discussão acumulada aqui da chamada CPI da Terra, mas dos condomínios, vieram avançar essa discussão. Portanto, eu pretendo apresentar nos próximos dias um projeto de resolução, criando uma comissão permanente para discutir as questões fundiárias do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente, e a população do Privé, os ocupantes, contem com apoio, não apenas na votação, mas na luta que vai exigir a cada dia para que possa, de fato, encontrar uma residência digna. Muito obrigado. Ainda em discussão com o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputadas e deputados, população do condomínio Privé aqui presente, eu, durante o ano passado, ocupei essa tribuna várias vezes para denunciar o que eu entendo de falta de política habitacional do governo do Distrito Federal.
Várias vezes aqui tivemos debates com alguns deputados do governo que diziam que o governo tinha política habitacional e nós entendíamos que não tinha. Debates sérios, debates no campo das ideias, sem ofensa nenhuma, e a minha função como deputado é exatamente cobrar uma atitude do governo, e nós não podemos, de forma nenhuma, pensar que política habitacional não é prioridade. É prioridade, sim, porque está previsto, inclusive, na Constituição Federal, o direito de cada cidadão ter a sua casa para residir em tranquilidade com a sua família. É fundamental, é um direito fundamental do homem e da sociedade. Preocupado com isso, e aí eu quero chamar os nossos pares para uma discussão, porque esta casa é o fórum correto para qualquer discussão, para tentarmos buscar a solução. Estão preocupados com isso, com a falta de política habitacional. Eu estive lá no condomínio privê, conversando, conhecendo aquela área, uma área que está praticamente toda construída, com várias casas. Existe ainda a invasão do lado, que também está ali já há muito tempo. Alguma coisa precisa ser dito de concreto para aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali são carentes. São pessoas que necessitam de ter um local para morar. Necessitam que uma política habitacional os abrigue. Então, por isso, no dia 16 de maio de 1995, eu apresentei um projeto de lei, está aqui o projeto de lei, se vocês quiserem ver, basta ir no meu gabinete depois, para regularizar a situação de vocês do condomínio privê. Existem obstáculos? Existem muitos, o deputado Vasni colocou aqui, e eu estou pedindo a ajuda dos deputados da oposição, da situação e dos independentes, para que junto possamos pensar, discutir dentro desse projeto de lei, que vai virar lei, se Deus quiser, porque já foi aprovado em 2 comissões, à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, para que a gente possa, ou através de emenda, ou através de substitutivo, tentar achar uma solução viável para criar uma política habitacional para os moradores lá do condomínio privê, ou do Lucena Roriz, como querem alguns, e que nós possamos dar tranquilidade àquela população. O projeto de lei está aprovado, está apresentado, e eu conto com o apoio dos senhores, não só para aprová-lo, mas principalmente para superarmos os obstáculos e acharmos uma situação, uma solução, para que cada um dos senhores aqui presente possa ter tranquilidade de ter uma habitação digna para a sua família. Vamos discutir esse projeto, porque isso é concreto e está em trâmite nessa casa desde 16/5, quando eu fiz a apresentação do projeto de lei. Muito obrigado. Aí em discussão, convido o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados distritais, meus amigos da invasão do privê, lideranças e moradores. Deputado Rainha, que se encontra nas galerias, eu quero dizer aqui, deputado Rainha, que nós fomos eleitos por vocês, moradores do Distrito Federal. Então, nós somos empregados da população do Distrito Federal. O deputado Rainha, deputado Zé Dimar, não está aqui, o deputado Marcos Arruda que vos fala, deputado Vasni, não está fazendo favor nenhum a vocês. É uma obrigação nossa resolver já esse problema do condomínio privê e da invasão do privê. Por isso que voto favorável aqui. Voto favorável a esta moção. E eu não me satisfiz, eu não fiquei satisfeito com esta moção. E acabo de apresentar uma indicação que deverá ser aprovada nas comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento e de Assunto Social, para resolver o problema definitivo da entrega de um lote urbanizado. O senhor governador tem a obrigação de doar esses lotes a vocês, que moram lá há muitos anos. E nós vamos ficar aqui empenhados para que seja resgatada a dignidade de vocês, que foram vocês
e os pais de vocês que construíram essa cidade. E a maioria dos que construíram esta cidade ainda não tem um lote definitivo para morar. Essa injustiça nós temos que reparar, nós temos que resgatar a dignidade da população trabalhadora do Distrito Federal. Eu, pessoalmente, não cansarei um minuto, irei lá constantemente, me empenhar aqui nesta Câmara, para aprovar esta moção que vai permitir dar um lote urbanizado a cada um de vocês que moram em condições subhumanas. Em condições subhumanas. Este é o problema seríssimo de Brasília. É o problema mais grave de Brasília, o problema da moradia. E que, lamentavelmente, este governo ainda não tem uma política definida de moradia. Lamentavelmente, este governo não cumpre os compromissos de campanha. Lamentavelmente, vem traindo os legítimos interesses da população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, em votação, convido o deputado Odilon Aires, em razão de não ter condições de fazer a leitura por questões de saúde, eu convido o deputado Daniel Marques a tomar assento à mesa e auxiliar na votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando a moção 1145, de autoria do deputado Zé Edmar. Os que votarem não estarão rejeitando. Benício Tavares, deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Asni Derrori. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha, sim. Deputado Renato Rainha, sim, com declaração. Deputado Marco Lima. Deputado Manelzinho, sim. Com declaração. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Xavier. Deputado Filipelli. Sim. Com declaração. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ausências, 8 ausências. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falta um. Deputado Peniel Pacheco, ausente. 9 e 15. A moção 1145 foi aprovada, obtendo 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção.
Verificando-se 9 ausências. Declaração de voto, deputado Filipelli. 1 minuto. Declaração de voto, deputado Renato Rainha. 1 minuto. Votei sim a moção apresentada pelo nobre deputado José Edmar, porque não poderia contrariar minhas posições adotadas já durante aqui nesta casa durante o ano passado, que foi apresentar o projeto de lei que vai virar a lei, se Deus quiser, que vai dar tranquilidade aos senhores. A nossa grande luta é por esta lei, porque somente uma lei é que tem possibilidade de regulamentar de forma definitiva a situação habitacional do pessoal do condomínio privê ou do Lucena Roriz. Eu conto com a ajuda de cada um dos senhores para a gente aprovar a lei que eu apresentei aqui o ano passado. E eu sei que os senhores estarão presentes aqui, como tiveram hoje, com dignidade, com seriedade, mostrando a cada deputado as necessidades dos senhores e, com isso, fazendo com que esta casa, ao aprovar a lei de minha autoria, preste um relevante papel, não só aos senhores, mas a toda a sociedade do Distrito Federal, mostrando como é que se faz política habitacional para as pessoas carentes e com dignidade. Muito obrigado, conte comigo. Deputado José Edmar. Senhor presidente, minha declaração de voto é simplesmente para dizer aos moradores da minha satisfação. Agradecer ao senhor deputado por essa votação, colocada a preocupação de todos, como falei antes, inclusive o deputado Rainha subiu aqui a respeito de um projeto colocado nessa casa em discussão, e ainda há pouco conversando com o deputado Cafu também, a sua preocupação. Quero deixar claro o seguinte, eu voto sim pelo princípio de dignidade, que tem que ser respeitado aquela população. Mas quero também dizer ao deputado Valinho de Rolho, as pessoas que estão aqui não estão em nenhum momento porque foram conduzidas por um deputado. Não, muito pelo contrário. Recebi uma comissão no meu gabinete, me predispus a mais de uma vez a apresentar uma moção, e eles se organizaram, se ratearam e vieram para cá, como nós tivemos no ano passado, centenas de pessoas de condomínio vindo até aqui. Em nenhum momento teve ninguém aproveitando politicamente dessa situação. É uma luta de toda essa casa, de vários deputados dessa casa, pelo condomínio privê. Como o deputado Tadeu Roriz, no passado, tanto lutou e não conseguiu resolver. Portanto, não é uma luta minha. Agora, não posso me furtar de ser responsável, de buscar uma solução para o condomínio privê, mesmo sabendo as dificuldades. Temos que encontrar os caminhos e encontrá-los. E, por esse motivo, agradeço as palavras dos deputados que fizeram aqui coro à nossa proposição, mesmo sabendo a dificuldade. Mas, sim, votaram favoravelmente essa moção e espero que, realmente, o governo, a partir de agora, também, mais uma vez, monte uma comissão e vá ao condomínio privê buscar soluções, para buscar caminhos para solucionar os problemas. Estarei no meu gabinete à disposição do governo, na hora que ele quiser, para encontrarmos formas de resolver o problema do condomínio privê. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Zé Edmar a assumir a presidência dos trabalhos. Declaração de voto, deputado Tadeu Filipelli. Deputado... Antes, porém, a declaração de voto, deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso voto sim é no sentido de oferecer o nosso apoio à comunidade do privê. Entendo que o governo precisa urgentemente. Não é só falar que o governo anterior não fez. Porque se tudo ele tivesse feito, nós não precisaríamos de governo mais. Tudo foi feito. O governo é uma sequência de outro. E assim os governos têm por obrigação de olhar notadamente a situação dos mais carentes, dos mais sofridos. O governo tem por obrigação imediata, Zé Edmar, de procurar a solução que dê essa população a tranquilidade para morar e para viver e criar seus filhos. Se lá não pode ser de forma alguma, que dê um lote construído. Que dê um lote construído, que construa uma nova cidade e entregue as chaves aos seus moradores, para que se possa dar às pessoas o direito
mais elementar, mas o direito de viver, de criar os filhos e ter a decência que nós tanto preconizamos. É por isso que eu votei sim e votarei sim em todas as propostas que vierem em favor dos mais carentes, daqueles esquecidos e excluídos pela sorte. Olá, o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, moradores da invasão do Privé, eu ocupo essa tribuna para parabenizar a iniciativa do deputado José Edmar em apresentar esta moção. Alguns dizem, é uma simples moção. Mas, pois bem, é a coisa mais importante que pode existir aqui, no momento que se mostra a posição de apoio a todos vocês. Eu vi, inclusive, aqui alguns votos de abstenção e contrários. Ora, gente, se fala da moção que ela não tem a força devida, mais importante ainda que tivesse a união de todos os deputados. Da mesma forma que estamos aqui, não só votando, mas ocupando aqui essa tribuna, para deixar claro, o nosso apoio a essa luta de todos vocês. Uma luta conjunta, que é a coisa mais justa que tem, é um pai de família ter o cantinho para criar seus filhos. E estaremos juntos nessa batalha. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Encerrado a declaração de voto. Pela ordem, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, eu quero comunicar a essa presidência, a essa casa, a peregrinação que foi feita pelo senhor Amâncio Rufino de Mello, está aqui presente. Ele era morador do núcleo rural de Pipiripau e se transferiu com a sua família, seus 3 filhos, um de 14 e 2 menores de 5ª série, para Planaltina. E fez uma peregrinação em todas as escolas daquela cidade. Em nenhuma delas ele conseguiu vaga para os seus filhos estudarem. No que pese a nossa Constituição, no artigo 208, parágrafo 3º, garantir o ensino público fundamental para todos. O governo diz que a educação é prioridade, mas a gente ainda assiste casos desses de alunos nem poderem serem colocados na fila de espera. Então eu peço providência aqui, e não é o primeiro caso que vem ao meu gabinete. Várias outras pessoas já tiveram no meu gabinete com esse problema de mudança e não ter vaga nas escolas. O governo diz que a prioridade é a educação, ele tem que garantir vaga para os seus alunos. Eu peço que os parlamentares, líderes do governo, tomem providência nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado. Entendendo o pedido do deputado César Lacerda, peço ao deputado Daniel Marques para nos auxiliar nos trabalhos, pois colocaremos em votação o requerimento número 572. Daniel.